Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia da sexta-feira da oitava da Páscoa. E precisamos necessariamente, para entendermos melhor a liturgia da palavra, iniciarmos a nossa reflexão a partir do Evangelho e não da primeira leitura. E depois entenderemos por quê. O Evangelho nos apresenta os discípulos que voltaram para a vida velha depois da morte de Jesus, porque nos apresenta os discípulos voltando à pescaria. E o Evangelho nos diz que eles pescaram a noite inteira e nada pegaram. Lembrando que eram homens profissionais, principalmente São Pedro, que vivia da pesca. Mas por que eles não pescaram nada? Jesus ressuscitado se apresenta para eles e diz para eles jogarem a rede para o outro lado. E assim o fizeram e pegaram uma grande quantidade de peixe. A liturgia quer nos ensinar que trabalhar sem Jesus, o nosso trabalho nada produzirá. Mesmo porque os discípulos foram chamados para mudarem de vida. Lembramos que Jesus havia dito: agora sereis pescadores de homens. No entanto, depois que Jesus morreu, eles acharam que tudo tinha terminado e eles teriam que voltar para a vida antiga, porque tudo o que haviam vivido era uma ilusão. Jesus ressuscitado aparece para eles para ensiná-los que a missão deveria continuar. E quando eles fazem uma pesca milagrosa, o coração dos discípulos se abre novamente e reconhece ali o mestre que exatamente com a pesca milagrosa queria dar uma lição neles para que eles voltassem à missão de anunciar a todos a salvação. E a liturgia nos lembra que eles não estavam longe, estavam apenas 100 metros da margem. Isso nos lembra a superficialidade da realidade deles voltarem à vida velha. Deus, Ele quer que nós adentremos na vida nova e irmos com confiança nele para águas mais profundas. E quando isso acontece, a pesca milagrosa simboliza a rede lançada no mundo e os discípulos obtêm uma grande pescaria de almas para Deus. E, como eu dizia, a segunda leitura poderá ser refletida a partir da obediência dos discípulos a Jesus Cristo ressuscitado que aparece para eles. A primeira consequência é o milagre que Pedro faz junto com João de curar aquele paralítico, ou seja, a missão deles é exatamente arrancar os sofredores das suas angústias, dos seus sofrimentos, para que eles possam iniciar uma nova vida na graça de Deus. E foi exatamente que aquele paralítico começou a viver uma vida nova na graça de Deus. A segunda consequência é eles darem testemunho de Jesus no meio dos poderosos. Os sumos sacerdotes, os doutores da lei, perguntam para os discípulos em nome de quem
eles haviam feito aquela cura, e eles respondem que estavam sendo questionados por terem fazido bem, e dizem: é em nome de Jesus que vós entregastes à morte que esse homem recebeu essa cura perfeita. Então, a segunda consequência da obediência a Jesus é testemunhá-lo sem medo diante dos poderosos deste mundo, dos poderosos daqueles que estão à frente de qualquer realidade deste mundo. E a terceira consequência da obediência dos apóstolos, de deixar a vida velha de pescadores e lançar-se no mar da vida para anunciar o reino de Deus, é o resultado disso. Da mesma forma que ouvimos que eles pescaram 153 peixes grandes, que a rede, apesar de serem muitos, não se rompiam. No testemunho de São Pedro vai dizer a primeira leitura que foram quase 5.000 pessoas que se converteram com o testemunho de São Pedro, e os outros de curarem aquele homem paralítico, de testemunhar Jesus no meio dos poderosos, de anunciar a palavra de Deus. Ou seja, a rede lançada fez uma grande pescaria de quase 5.000 homens para o reino de Deus. Esta é a nossa missão. Se compreendermos isso, estaremos plenamente vivendo uma vida nova em Cristo e anunciando o seu reino para aqueles que ainda não conhecem o Cristo ressuscitado. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.